Felipe, eu já quero começar contigo, perguntando diretamente, né, sobre o pacote de ajuste fiscal. Foi suficiente? Será suficiente? E os desdobramentos dele, inclusive, tendem ou têm a capacidade de trazer algum alento, alguma movimentação menos pessimista para o mercado? Bom, primeiro, obrigado pelo convite da BMC, prazer estar aqui com vocês, e agradecer em nome da Warren, e dizer o seguinte: o pacote fiscal, ele compõe-se de medidas importantes que mexem nas válvulas que todo mundo pedia para que fossem mexidas, como, por exemplo, a questão do salário mínimo, o abono salarial, o Fundeb, que é o Fundo da Educação, os recursos vinculados, né, por exemplo, do Fundo da Ciência e Tecnologia. Agora, há uma série de desafios ainda que o pacote sozinho provavelmente não será suficiente para resolver. E esses desafios possivelmente não vão ser superados apenas com esse pacote, porque ele pecou em duas coisas. O primeiro é que foi maculado por esse anúncio do aumento da faixa de isenção do imposto de renda das pessoas físicas, que tem um custo fabuloso de 45,8 bilhões de reais, e o segundo, que a intensidade das medidas anunciadas não é a necessária para produzir superávit primário em um horizonte conhecido do tempo, em 2, 3 anos, por exemplo. E como a dívida está crescendo e a taxa real de juros é bastante alta, você precisa de superávites primários e ter uma sinalização também nessa direção dos superávites primários, para que se possa reequilibrar a dívida como proporção do PIB, atingir de novo as condições de sustentabilidade da dívida. Ô Felipe, o Congresso tende a desidratar esse pacote que, como você falou, talvez já não seja suficiente. O Congresso tem esse poder, essa capacidade, ou deve fazer esse ajuste? Olha, eu acho que o Congresso pode ajudar a melhorar o pacote, mas eu não aposto as minhas fichas nisso, porque quando a gente compara com a discussão da lei do arcabouço fiscal, a Lei Complementar 200 de 2023, ali o Congresso deu sua cota de colaboração. Mas uma coisa é discutir uma regra fiscal. Lembra que também no governo Temer o teto de gastos teve um papel importante no Congresso na época. A outra é discutir o corte de gastos para valer. Então, eu não vejo, por exemplo, o Congresso endurecendo regra de salário mínimo, do abono salarial, ou mesmo dos recursos para a educação, todos esses tópicos, né, que estão, de certa forma, contemplados no pacote do ministro Fernando Haddad e que poderiam ser incrementados. Eu acho que se houver aí alguma melhora do pacote em termos de efeito fiscal, deve partir do próprio Ministério da Fazenda, na linha do que o próprio Haddad falou lá no evento da Febraban na sexta-feira, né? Ô Felipe, eu tenho 2 minutos aqui para encerrar, mas eu queria entender um pouco da sua visão. O ministro Fernando Haddad comentou, reclamou, criticou vazamentos, né, do pacote ao longo do dia, antes mesmo do efetivo anúncio. Poderia ter tido alguma repercussão diferente caso o pacote fosse anunciado da maneira ou na projeção que o ministro entendia como correto? O mercado podia ter recebido de uma outra forma pelo pacote em si que foi apresentado? Olha, eu acho que os vazamentos, a culpa é do próprio governo, né, que criou uma verdadeira novela em torno do anúncio do pacote. A cada semana, agora vem o pacote, daí não vinha. E isso, o mercado, claro, aumentando a temperatura, tanto no que se refere à curva de juros, quanto na taxa de câmbio. E aí, quando nasceu o pacote, ele veio já correndo atrás do prejuízo, porque a intensidade não foi adequada e essa medida do imposto de renda também acabou turvando a avaliação a respeito da parte boa do ponto de vista fiscal, que são aquelas ações que eu comentava, né? Então, o grande desafio que o governo tem é esse de recuperar a credibilidade, né? E não adianta brigar com o mercado, ele precisa entender que o recado que o mercado deu
e que o próprio ministro Fernando Haddad reconheceu naquela entrevista para Mônica Bergamo, dizendo que o lado do gasto ia ser atacado, etc., o mercado faz o papel dele, né? Assim como o governo precisa fazer o dele também. Não estou dizendo que todos do mercado, ou em geral, né, a visão do mercado está sempre correta, mas que o governo precisa levar em consideração que não é um bando de gente querendo fazer o mal, mas é sim a precificação dos ativos ao preço daquele momento e considerando o prêmio pelo risco associado também à dinâmica da política fiscal, dentre outras coisas.